informações, e eu sei o quanto que isso é importante, o quanto isso é um diferencial, porque eu também já fui aluno e eu também gostava muito dessas inserções, né? Então a gente acaba aí sempre podendo retribuir o máximo possível, tá? Dessa vez, a gente já fiz algumas palestras com vocês e eu acho que esse assunto que eu trouxe hoje para a gente falar, ele tem um motivo bem específico e antes da gente entrar na apresentação especificamente, eu gostaria de explicar isso, que é muito por causa daquilo que eu percebo, tá? A gente tem uma crescente gigantesca da aromaterapia vindo por aí, com uma força muito grande, inclusive com uma força e um apelo de marketing muito grande, muito importante. E se não formos nós, os profissionais da área da saúde, a nos adentrarmos nesse mundo, entendermos o que acontece, sabermos lidar com essa situação, quem vai ser, né? Não é o administrador de empresa, não são outras pessoas que vão ter que lidar com isso. Somos nós, como profissionais da área da saúde. Então, quanto mais a gente puder entender e compreender esse movimento que tem aparecido da aromaterapia aí no país, com uma intensidade quase que de um maremoto nos últimos anos, né? A gente tem que fortalecer esse movimento de uma forma séria para que a gente não perca isso. Que é uma coisa que eu sempre falo, daqui a pouco vai que dá um problema em algum lugar com uso indiscriminado. A Anvisa vai enlouquecer, os farmacêuticos da Anvisa vão surtar e vão bloquear o negócio total. E aí a gente vai ter um impedimento, vários impedimentos em relação ao uso da prática, derivados aí de um possível mau uso, né? Então, quanto mais a gente faz essas formações, principalmente formações de base, ou seja, formações na academia, na instituição, né? Já falando sobre esse assunto, que é um assunto que mais dia ou menos dia, vocês como profissionais da área da saúde, vocês vão entrar em contato, porque vocês vão ter pacientes. E esses pacientes, em um momento, vão fazer uso de óleo essencial, entendeu? O movimento, ele está muito grande ultimamente, então isso vai acontecer, né? E a gente precisa formar os profissionais já, eu tenho sempre isso e bato muito nessa tecla, da gente formar os profissionais já dentro da academia, para que eles já possam sair, pelo menos com uma noção, né? Que é aquela noção de sei que tenho que ter cuidados, mas eu também não preciso demonizar a prática e achar que não, nada pode, nada, né? Que é tudo muito perigoso, assim. Então a gente tem que balizar isso. E eu acho que isso começa realmente dentro da academia e por isso que eu estou sempre muito à disposição de vocês sempre que precisarem, tá? Eu vou compartilhar minha tela, então, aqui que eu tenho alguns slidezitos para a gente poder falar sobre o assunto. Eu não vou enxergar vocês, então qualquer coisa que vocês precisarem, por gentileza, podem abrir o microfone e falar comigo, tá? Provavelmente vocês podem ouvir alguns latidos de cachorro, algumas crianças gritando, tô em casa, faz parte, né? Bom, pessoal, então eu resolvi falar um pouquinho sobre as vias de administração de óleos essenciais, sobre os efeitos fisiológicos que estão associados a essas vias de administração e um pouquinho sobre a toxicologia e alguns cuidados que a gente tem que ter com óleos essenciais, tá? Como eu vinha comentando antes, vou pular meu currículo porque já fui muito bem apresentado, né? Como eu tinha comentado com vocês, a gente vem tendo essa crescente muito grande no uso de óleos essenciais na comunidade. Antigamente digo assim, em questão de talvez 5, 6 anos atrás, que não é tão antigamente assim, para a gente comprar óleos essenciais, a gente geralmente precisava encomendar eles pela internet, ou a gente precisava ir para uma loja muito especializada, geralmente em uma capital, para a gente conseguir encontrar óleos essenciais, tá? Não eram produtos de tão fácil acesso. De uns 5, 6 anos para cá, óleo essencial está em todos os lugares. As farmácias comerciais já vendem óleos essenciais, farmácias de manipulação vendem óleos essenciais. Nós temos até consultores de bem-estar que já vendem óleos essenciais. Então, a gente tem óleo essencial hoje em dia em qualquer lugar. Já não é mais uma dificuldade para a gente, no contexto Brasil, encontrar óleo essencial, tá?
E exatamente por isso, e por essa amplitude de mercado que a gente vem observando nos últimos anos, a gente precisa ter, sim, profissionais minimamente habilitados ou qualificados para poder entender o que, que pode e o que, que não pode, né? O que, que faz parte do uso do óleo essencial, especificamente, e o que, que não faz. Porque a gente precisa considerar que o óleo essencial ele não é só um cheiro agradável. Ele não é uma essência, né? Uma essência é um produto sintético, quimicamente elaborado numa indústria para perfumar alguma coisa. Quando a gente fala de um óleo essencial, a gente está falando de um extrato altamente concentrado de uma planta, com um pool de substâncias químicas muito fortemente ativas em sistemas biológicos, e que a gente precisa saber lidar e manipular isso da melhor forma possível para que a gente possa evitar aí problemas de saúde derivados é, desse mau uso, né? E aí, para que a gente possa entender isso, e talvez uma das melhores formas que a gente tem para poder entender isso é entender quais são as formas que a gente pode aplicar os óleos essenciais, né? De que maneira se aplica isso. Porque quando a gente descobre a maneira correta de aplicar o óleo essencial, a gente evita essas possíveis intercorrências, né? Esses possíveis problemas. Então, vocês, quando forem profissionais que estiverem na linha de frente trabalhando com pacientes, vocês vão entrar em contato com pacientes que vão estar usando o óleo essencial, né? Às vezes vai ser uma coisa muito coloquial, assim, tipo, a minha irmã me deu isso porque ela disse que é bom para insônia e eu tô cheirando todos os dias, ou eu tô passando todos os dias, ou tô fazendo tal coisa todos os dias, né? E a gente se depara com isso nos pacientes e muitas vezes as pessoas elas acham que é um negócio natural, é só um cheirinho, nada a ver, né? Não vai ter problema. Às vezes os próprios profissionais da área da saúde, por ignorância, também fazem isso, né? De tipo, nada a ver, é só um cheirinho, não vai acontecer nada, né? Continua usando. Ou até mesmo, de novo, pelo processo de ignorância, acabam dizendo, não, para de usar esse negócio, porque eu não sei o que que é, isso pode ser ruim, então para de usar. Né? Então a gente tem que evitar esses dois extremos quando a gente fala de óleos essenciais, porque isso está no nosso dia a dia. O uso de práticas integrativas tem crescido muito nos últimos anos e a gente vai ver isso se tornando cada vez mais comum. E a gente vai precisar se acostumar com essa tendência, a gente vai ter que entender que muitas vezes a gente vai se deparar com absurdos e que nós, como profissionais da área da saúde, nós somos as pessoas que estamos ali para tentar bloquear um pouco isso, tá? Então, dentro do contexto dos óleos essenciais, a gente tem 3 vias de administração, basicamente, tá? A gente vai estar falando de uma via de administração tópica, a gente vai estar falando de uma via de administração inalatória e a gente vai estar falando de uma via de administração oral. E a gente vai ver essas 3 vias e entender um pouquinho das suas particularidades, tá? A gente começa, basicamente, falando sobre via inalatória. E por que isso? O nome da prática integrativa já diz tudo, né? É aromaterapia. Então, uma terapia por via do aroma. A gente tem que entender que a via preferencial da aromaterapia, ela é a via inalatória. A aromaterapia nasce da via inalatória, especificamente, né? É, muito no uso dos óleos essenciais para trabalhos relacionados a questões psicoemocionais, mas não apenas limitado a isso, né? Então a gente tem que entender aí que dentro do contexto de via inalatória a gente vai ter duas ações possíveis. E a gente precisa utilizar uma lógica fisiológica para poder entender isso, né? A gente tem que entender que quando a gente inala um óleo essencial, o que que acontece, né? O óleo essencial é uma substância volátil, ou seja, essas moléculas que são bem pequenininhas, elas vão volatilizar do óleo essencial, vão entrar em um estado de vapor, a gente vai inalar isso por diversos métodos, que depois a gente vai contextualizar eles um pouquinho. E essas moléculas em estado de vapor, elas vão entrar no nosso sistema respiratório, tá? Sistema respiratório superior inicialmente, e aí a gente vai ter uma ligação dessas moléculas com o nosso bulbo olfatório, que está presente na parte interna do nariz, que vai ter um efeito sobre o sistema nervoso, e aí a gente já vai falar sobre isso logo logo. E nós vamos ter uma segunda etapa dessa IV inalatória, que é quando a gente tem
a descida especificamente desse vapor do óleo essencial para um trato respiratório inferior, onde a gente vai estar falando de pulmão e alvéolos daí, tá? Muito bem, a forma principal e talvez uma das formas que mais nos atrai no uso de óleos essenciais para o que tange a ação sobre as emoções é exatamente esse uso inalatório, tá? Porque a gente vai ter a ação dessas moléculas odoríferas, né, ali presentes do óleo essencial, se ligando no nosso bulbo olfatório, que é um sistema de nervos, né, que estão presentes aí no epitélio olfatório, na parte interna do nariz, onde essas moléculas elas vão se conectar com esses pares de nervos, desembocando especificamente ações neuroquímicas sobre o nosso sistema límbico especificamente, tá? Então eu tenho uma ligação direta de bulbo olfatório com o sistema límbico, tá? E aí o que que a gente vai ter? O estímulo desse bulbo olfatório ele vai desaguar uma quantidade gigantesca de neurotransmissores aqui nesse sistema límbico, e isso vai interferir nas nossas emoções de diversas formas, que a gente não vai entrar em pormenores, tá? Mas de uma forma geral, essa é uma das ações principais que a gente vai ter dos óleos essenciais no que tange a parte da ação nervosa dele, tá? A gente tem algumas teorias também falando sobre a capacidade dessas moléculas muito pequenas presentes nos óleos essenciais de passarem membranas biológicas, né? E a partir do momento que a gente tem isso, a gente consegue entender que toda a vascularização presente nessa parte interna do nariz acaba recebendo uma quantidade de óleo essencial, e esse óleo essencial ele é distribuído vascularmente também pelo cérebro, tá? Isso faz com que a gente tenha um efeito farmacológico ainda mais intenso do óleo essencial por via inalatória. Isso ainda é fonte de pesquisa especificamente, mas nós já temos, inclusive, alguns medicamentos padronizados que a gente manipula eles, a gente não tem eles em forma comercial ainda, né? Para uso intranasal, tá? Um spray intranasal com uma fórmula de óleos essenciais para tratamento de ansiedade, tá? A gente tem, para vocês entenderem uma comparação simples, assim, nós temos antidepressivos hoje em dia que são em forma de jato nasal, né? É exatamente por causa dessa questão de absorção de uma vascularidade interna e um desaguamento direto lá no sistema nervoso. Tá? Então, todas as vezes que a gente for falar sobre uso de óleos essenciais para tratamento de questões relacionadas às emoções, então, ansiedade, depressão, foco, atenção, enfim, ou até mesmo a gente tem alguns protocolos de óleos essenciais aí que são utilizados na clínica como forma a agregar os tratamentos médicos para problemas como, por exemplo, TDAH, ou até mesmo doenças neurodegenerativas, tá? A gente vai estar falando de inalação. E é muito irracional e contrafisiológico, se a gente for parar para pensar, eu utilizar uma via tópica para isso, ou eu utilizar uma via oral para isso, né? Eu não vou fazer esse cara tomar óleo essencial, porque eu tenho que entender que ele vai passar por um metabolismo de primeira passagem, por trato gastrointestinal, ele vai perder uma quantidade enorme dessas moléculas. Será que isso vai realmente chegar lá no sistema nervoso central numa concentração adequada para isso? Né? Então, quando eu falo, por exemplo, de uma via oral de óleo essencial para tratamento de ansiedade, é irracional, assim, uma coisa que não faz sentido. Para que eu vou tomar e fazer um sistema, passar por um sistema muito maior, pensando em várias possibilidades de toxicologia que podem estar pioradas nesse caso. Eu tenho que pensar em todo um metabolismo hepático que pode acontecer aí, né? Se eu posso inalar
e que eu vou ter na inalação uma resposta que ela faz congruência com o processo fisiológico e que ela vai ser muito mais segura também, né? Em questão ao que tange efeitos adversos em órgãos externos ao meu alvo, né? Então, esse pensamento clínico a gente tem que ter quando pensa em óleo essencial, né? Será que a via de administração está sendo correta para aquilo que se deseja, né? Então, o meu paciente chegou e ele falou que, eu tô tomando uma gota de óleo de lavanda para insônia. Não, não faça isso, né? Se vai utilizar óleo de lavanda para insônia, então inala óleo de lavanda para insônia, não toma óleo de lavanda, né? Porque não faz sentido tomar óleo de lavanda para isso, tá? Então, essas questões a gente precisa entender e pensar, porque isso está muito difundido na sociedade e a história do uso oral do óleo essencial meio que se popularizou demais, né? E aí a gente acaba tendo esses problemas, assim, de usos que são fora do contexto, né? Ou seja, não são congruentes com o objetivo de o porquê que se usa aquele óleo essencial, tá? Então, aqui, por via de regra, tudo aquilo que a gente for parar para pensar em tratamento ou em uso de óleo essencial que vá falar sobre essas questões de sistema nervoso, a gente vai estar pensando em inalação primariamente, tá? E parece uma coisa boba, né? Ai, mas eu vou cheirar o óleo do óleo essencial e daí eu vou ficar calmo. Sim, vai, né? Esse uso específico, ele vai acontecer exatamente por aquilo que eu mostrei, né? A gente vai ter esses ligantes, essas moléculas participando de ligações em neurônios e sendo absorvido também por mucosa, e sendo direcionado de uma forma bem farmacológica para o sistema nervoso central. Tá? Então, não é mágico, assim, não é algo esotérico, é algo muito científico, tá? Por mais que a gente consiga entender também todo o contexto energético, vibracional dos óleos essenciais, que também foi um tema de uma palestra que eu dei aqui para vocês, né? Mas é entender muito, além disso, essa parte bem química, neuroquímica e fisiológica, tá? Bom, uma segunda coisa que vai acontecer a partir do momento que a gente vai inalar o óleo essencial é que a gente naturalmente vai ter uma descida desse óleo essencial para o trato respiratório inferior. E a gente vai primar por essa descida do óleo essencial para o trato respiratório inferior quando a gente estiver falando de processos infecciosos, basicamente, tá? A gente vai ter uma pequeníssima concentração do óleo essencial nessa inalação que vai ser absorvida no alvéolo e que vai chegar na corrente sanguínea, né? Não vai passar por metabolismo de primeira passagem, então essa dose ela vai chegar mais intacta no sangue. Porém, o que a gente tem que entender é que ela vai ser uma dose muito diminuta, para que a gente possa ter um efeito maior nos órgãos de uma forma geral, né? Então, a gente vai acabar tendo, nesse caso, um efeito muito mais localizado, né? Ao que tange aí processos respiratórios, então, asmas, bronquites e processos infecciosos, tá? Tanto pulmonares quanto processos infecciosos no trato respiratório superior, porque a gente também vai ter um efeito local. Uma das coisas bem clássicas que a gente tem dos óleos essenciais e que já é muito bem conhecido, né, são os efeitos antissépticos desses produtos e a capacidade que eles têm de debelar uma quantidade enorme de cepas bacterianas, inclusive sem induzir resistência, tá? Então a gente acaba tendo óleos essenciais aí como uma estratégia terapêutica de auxílio, né? Bastante importante. Obviamente que a gente não vai estar falando que a pessoa precisa parar de tomar um antibiótico para cheirar o óleo essencial, né? A gente precisa usar a racionalidade para isso. Mas utilizar o óleo essencial em conjunto com
um tratamento farmacológico de um antibiótico, por exemplo, para evitar mecanismos de resistência ou diminuir o tempo de uso de antibiótico, ou então auxiliar no processo de bem-estar em relação à parte sintomática dessa pessoa, tá? Principalmente no que tange aí problemas mais autolimitados, tá? Então, o que que a gente vai ter de via inalatória especificamente, né? Forte estimulação neuroquímica, forte efeito sistema sobre, forte efeito fisiológico sobre o nosso sistema nervoso central, ação local sobre o trato respiratório superior e inferior, e ela é a via preferencial para o uso da aromaterapia nestes casos que nós comentamos, tá? Então, vou tomar óleo essencial para tratar uma infecção respiratória? Não, não faz sentido, né? Vou tomar óleo essencial para tratar uma insônia? Não, não faz sentido, tá? Aqui a gente tem algumas formas de aplicação, né? Então, a questão da inalação direta e indireta. Essas inalações diretas são inalações muito mais próximas, onde a gente vai ter uma concentração de óleo essencial sendo jogada bem maior, e aí a gente vai estar falando de tratamentos um pouco mais intensos, né? E uma inalação indireta que tem a ver com geralmente vaporizações ambientais ali, onde a gente vai ter uma concentração menor de óleo essencial entrando no nosso sistema. Uso tópico de óleos essenciais, tá? É uma segunda forma que nós temos de uso. O uso tópico, ele facilita muito a questão do uso localizado de óleos essenciais para processos inflamatórios, para processos infecciosos de pele, acne ou coisas nesse sentido, mas também para distribuir os óleos essenciais na corrente sanguínea local, tá? Porque a gente tem a mesma coisa que a gente tinha falado do sistema nervoso central antes, né? Os óleos essenciais, eles têm moléculas muito pequenas e elas são muito lipofílicas, então elas têm uma capacidade enorme de ultrapassar a barreira, tá? Então, quando a gente coloca na pele, a gente tem uma absorção geralmente bastante intensa, principalmente se a gente utiliza um carreador adequado, ou seja, um veículo de diluição desse óleo essencial que seja bem adequado para aquilo que eu almejo, né? Então, aqui eu tenho um corte histológico aí de pele, para a gente entender que a partir do momento que eu utilizo o óleo essencial aqui, eu consigo fazer com que ele permeie e entre aqui em veia e artéria e eu consiga distribuir uma quantidade desse óleo essencial para circulação, principalmente local, da onde eu estou aplicando. Tá? A gente tem que entender também que todas as regiões pilosas, ou seja, que tem pelos, elas vão aumentar essa absorção, tá? Por quê? Porque o pelo ele é uma porta de entrada, né? O óleo essencial ele acaba utilizando esse pelo como um poro para penetrar e para encontrar esse sistema vascularizado na pele, tá? Para o tipo de aplicação tópica, a gente precisa utilizar uma base carreadora, como eu tinha comentado, né? Ou seja, uma substância que vai me auxiliar na diluição desse óleo essencial. E dependendo do tipo do meu carreador, ou do tipo da substância que eu vou utilizar para diluir o meu óleo essencial, eu vou ter tipos de penetração diferentes na pele, tá? Isso vai ser bastante importante de acordo com o objetivo que eu tenho. Tá? Então, assim, um dos carreadores mais clássicos que nós temos são os óleos fixos ou óleos graxos, né? Que são aqueles óleos gordurosos que são extraídos de plantas também, tipo óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de oliva, tá? Então são esses óleos de conteúdo lipídico graxo, tá? Que a gente pode utilizar eles para diluir óleos essenciais também. E quando a gente aplica na pele, essa daqui é um desenho meu falando sobre membrana de pele, tá? É um esqueminha que eu mesmo fiz. Não é o esquema mais bonito de todos, mas ele é didático, ele serve, tá? Quando a gente coloca esse óleo fixo misturado com óleo essencial sobre a pele, eu vou ter uma lentidão maior de absorção, tanto na pele quanto para descer e até a circulação sanguínea.
Por quê? Porque o óleo graxo, ele tem um conteúdo de triglicerídeo, e esse triglicerídeo, ele é grande, tá? E ele acaba ficando bastante aderido à bicamada lipídica da pele também, tá? Então, a gente geralmente, quando utiliza um óleo vegetal para diluir o óleo essencial, a gente acaba tendo uma absorção mais lenta e uma absorção mais profunda, porque a tendência desse óleo fixo é penetrar bastante, devagar, mas bastante, tá? Então ele vai ser bem lento e bem profundo. O que vai acontecer é que a gente consegue, no óleo fixo, fazer com que a gente tenha um efeito que perdure por mais tempo. Ele não é um efeito 100% rápido. Então, para, por exemplo, um processo anti-inflamatório local, que eu preciso de um tempo de analgesia um pouco maior, é interessante eu utilizar um óleo fixo, porque aquele tempo de analgesia ele vai permanecer mais sobre aquela musculatura, por exemplo, da pele, tá? É, óleo essencial mais um gel, tá? Se eu diluir esse óleo essencial em um gel, o gel ele é basicamente um polímero aquoso, tá? Então ele é basicamente água. A gente sabe que óleo e água não se misturam, né? Pelo fato do gel ser um produto bastante viscoso, ele consegue prender dentro dele o óleo essencial, mas ele não dilui o óleo essencial, ele dispersa o óleo essencial, na verdade, tá? O óleo essencial, na real, ele odeia ficar dentro do gel. Então, quando a gente aplica essa mistura de gel com óleo essencial na pele, esse óleo essencial enxerga a bicamada lipídica e ele sai correndo, né? Larga a mãozinha do gel e ele voa para a bicamada lipídica, porque ele está obrigado, né? A ficar conectado com o gel. Quando ele vê a bicamada lipídica, ele voa para a pele. Então, o que acontece é que o óleo essencial ele acaba tendo uma cedência rápida, ele acaba saindo do gel de uma forma muito rápida. Então, eu tenho uma absorção de óleo essencial muito rápida quando ele está em um veículo de gel, tá? Só que ele vai ter uma absorção muito superficial, tá? Ele não vai conseguir entrar tão profundamente nas camadas de pele. E aí, o que que eu tenho aí, né? Eu vou utilizar um óleo essencial com gel, por exemplo, quando eu tiver uma acne para tratar. Porque quando eu tiver uma acne, eu não quero que meu óleo essencial chegue na corrente sanguínea. O meu objetivo é que o óleo essencial chegue na glândula sebácea que está infectada na pele. É algo muito superficial. Eu não quero que o óleo essencial entre muito. Eu quero que eu tenha uma concentração inimitória mínima, né? Sobre aquele micro-organismo com o uso do óleo essencial. Então, eu vou usar um gel. Eu não tenho por que utilizar um óleo vegetal com um óleo essencial para tratar uma acne. Se eu sei que aquele óleo essencial ele vai passar daquele estágio, ele vai mais para dentro daquele estágio. Então, não é necessário, tá? Então, o gel ele vai ser para questões mais superficiais, tá? Então, a gente vai ter questões mais superficiais com o gel. E nós temos os cremes também. A gente pode utilizar o óleo essencial diluído no creme para aplicação. O creme ele vai ter uma absorção intermediária, porque a gente entende que o creme ele é uma emulsão, né? Ou seja, ele é uma união de água e óleo através de um tensoativo. Só que nós temos hoje em dia tecnologia para fazer diversos tipos de cremes, tá? E nós temos cremes que vão ter uma capacidade transdérmica maravilhosa, que vão jogar o nosso óleo essencial lá para dentro da corrente sanguínea, e a gente vai ter cremes que vão ter uma capacidade de penetração bem menor, principalmente cremes mais untuosos, mais pesados, mais oleosos, tá? Então, a gente pode ou não chegar na circulação sanguínea através do meu creme. Isso vai depender muito da formulação da emulsão que eu vou estar fazendo, tá? Com isso, eu tenho que entender que, bom, dependendo do que eu quero, eu tenho um carreador diferente para utilizar de óleo essencial, né? Porque não é tudo a mesma coisa. Muito bem. E o uso oral? Bom, aqui a gente tem a polêmica máxima de tudo, né? Por quê? Porque o uso oral de óleos essenciais, ele banalizou muito através de uma confusão entre o uso do óleo essencial como um produto flavorizante, ou seja, um produto que tem tendências e características a dar
odor e sabor a preparações alimentícias e ao uso de ingerir o óleo essencial como se ele fosse um medicamento, tá? A gente não pode dizer que o uso oral de óleos essenciais é proibido, porque ele não é, tá? Ele é uma estratégia terapêutica. A gente tem essa estratégia terapêutica acontecendo em vários países, mas para que a gente tenha essa estratégia terapêutica do uso oral de óleos essenciais, a gente tem, primeiro, formas farmacêuticas muito bem definidas, ou seja, preparações do óleo essencial na forma de medicamento para isso, e a gente tem profissional prescritor para isso também, tá? E esse profissional prescritor, ele não é só um profissional da área da saúde, ele é um profissional da área da saúde que conhece farmacodinâmica e farmacocinética de produtos naturais. Porque a farmacocinética e a farmacodinâmica de produtos naturais não é a mesma, assim, dentro dos seus padrões, da farmacocinética e dinâmica de um fármaco normal, por exemplo, né? Porque a gente tem que a gente vai estar trabalhando aqui com uma mistura de substâncias ativas. A gente não vai estar falando de uma substância isolada, né? E por isso que a farmacocinética e a dinâmica elas acabam alterando muito dos produtos naturais. Então, para eu ter realmente uma pessoa que vá prescrever isso, sabendo o que está fazendo, essa pessoa ela precisa conhecer farmacocinética e dinâmica de produtos naturais, né? Senão não adianta ela ser profissional da área da saúde, ela conhecer muito farmacodinâmica e cinética de fármacos. É diferente, tá? Então, assim, não é porque foi um profissional da área da saúde que prescreveu que tá certo, né? Ou que pode ser daquele jeito. A gente tem que entender se aquela pessoa realmente sabe o que ela tá fazendo, tá? E por que que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente tem muitos profissionais da área da saúde cometendo erros gravíssimos e homéricos com óleos essenciais, por causa dessa falta de conhecimento específico, né? Aqui a gente está falando de um conhecimento que ele é bem específico, tá? Então, assim, a gente pode utilizar o uso oral de óleos essenciais de forma terapêutica como medicamento? Pode. Quem pode? Quem sabe? Se eu não sei, eu não uso. Eu não posso recriminar. Eu não posso dizer que não existe. Eu não posso crucificar a prática, se eu não sei, né? Mas eu tenho que entender que quem tem que fazer isso realmente são pessoas que sabem fazer, tá? Ou que dominam muito bem essa prática. Isso é muito diferente de eu utilizar o óleo essencial como um flavorizante, né? Porque daí eu vou estar falando de doses completamente diferentes, né? Eu utilizar uma gota de óleo essencial e uma jarra de suco para saborizar um suco, botar uma hortelã num suco de abacaxi para fazer um abacaxi com hortelã, eu vou estar utilizando uma gota em, sei lá, 1 litro, 2 litros de suco e eu não vou tomar uma jarra inteira de suco. Aí eu tô falando de uma questão, né? A questão do uso oral de forma terapêutica é eu estar falando que eu vou prescrever 400 miligramas, 500 miligramas de óleo essencial para uma pessoa fazer ingestão uso oral diário por 30 dias, tá? Então, são universos muito diferentes e que a gente não pode misturar e não pode achar que é a mesma coisa, tá? Porque daí se usa a prerrogativa de que o óleo ele pode ser ingerido, porque ele é um flavorizante, para dizer que eu posso tomar ele como se ele fosse um medicamento em gotas, tá? E não é assim que funciona e a gente precisa barrar um pouco essa prática para que isso não se torne algo tão comum, tá? Muito bem, vamos pensar em alguns cuidadinhos que a gente tem que ter, tá? A gente tem alguns óleos essenciais que são ricos em determinadas classes de metabólitos secundários ou substâncias naturais que são potencialmente perigosos e que a gente tem que prestar atenção, tá? Uma das classes é a classe dos fenóis, tá? Os fenóis, eles estão presentes no óleo essencial de cravo da Índia, tomilho, orégano, basicamente, tá? Esses compostos, esses fenóis especificamente, são substâncias que elas vão ter uma ação cáustica, tá? Ou dermocáustica. Eles são produtos muito antissépticos, eles acabam atuando aí sobre uma gama vastíssima de micro-organismos. Então, eles são ótimos para tratamentos infecciosos, principalmente infecciosos relacionados à parte de pele, unhas e coisas nesse sentido. Eles são muito antioxidantes também, mas eles são muito agressivos.
tá? E por que que eles são agressivos? Porque aqui tem a molécula do eugenol, tá vendo que tem uma hidroxila aqui em cima, né? Essa hidroxila, essa hidroxila que está aqui em cima, ela ioniza. A gente libera essa hidroxila aqui, dessa molécula, e aí o que que acontece quando eu libero isso? Eu libero uma hidroxila livre que vai ter uma função cáustica, tá? E essa hidroxila livre de função cáustica, ela vai fazer dano à membrana celular. Então, se eu pingar um óleo essencial de cravo puro na minha pele, vai levantar vergão, vai fazer uma queimadura química na pele, tá? Tomilho, orégano, a mesma coisa. Vai fazer uma queimadura química na pele. Então, eu preciso fazer um uso diluído desse óleo essencial quando eu for fazer um uso tópico. Eu tenho que ter muito cuidado de fazer uso inalatório desses óleos essenciais. Por quê? Porque essa queimadura química, de vez de acontecer na minha pele, ela pode acontecer no meu trato respiratório superior ou inferior. Eu posso ter uma queimadura química de mucosa se eu utilizar isso de forma equivocada. E se eu ingerir esse óleo essencial numa forma farmacêutica que não é adequada, numa diluição que não é adequada, eu também vou ter queimadura química de mucosa, tá? Então, assim, não é brincadeira, entende? Não é só um cheirinho. São coisas que a gente precisa tomar cuidado real, né? Enfim, são óleos essenciais muito importantes, porque eles são super antioxidantes, tá? O eugenol presente no cravo, timol presente no tomilho e carvacrol presente no orégano, tá? Vocês conseguem ver que eles têm esse anel benzênico aqui, tá? Esse anel benzênico com essa hidroxila, a gente chama de um anel que possui ligações duplas do tipo conjugadas, ou seja, eles conseguem estabilizar elétrons de uma forma muito interessante. Isso faz com que esses óleos essenciais sejam super antioxidantes, tá? Eles conseguem estabilizar muito o radical livre. E isso é muito interessante em vários contextos, tá? Tanto de saúde quanto estéticos, quanto várias coisas. Mas a gente precisa tomar bastante atenção e bastante cuidado sobre esse efeito cáustico derivado dessa hidroxila que pode gerar queimaduras importantes na pele, enfim, mucosas, se eles não forem utilizados de forma adequada, tá? Outra classe aí que nós temos de cuidado importante nos óleos essenciais são acetonas. Acetonas, elas são derivadas de processos de oxidação de álcoois terpênicos, tá? E elas geralmente são bastante tóxicas em dois aspectos: fígado e sistema nervoso, tá? Geralmente, as cetonas, elas acabam gerando um efeito excitatório sobre o sistema nervoso central e elas podem induzir crises convulsivas, principalmente em pacientes que já são suscetíveis a isso, tá? Então, aqui a cânfora, principalmente, a gente tem um anel tropânico aqui bonitinho, né? Esse anel tropânico, ele é clássico de gerar essas excitações do sistema nervoso, tá? Então, a cânfora, ela é bastante utilizada aí como analgésico, a gente pode utilizar ela como antisséptico respiratório também, mas com cautela, tá? Óleos essenciais que sejam ricos nesse produto não devem ser utilizados em grávidas, a gente precisa fazer uma diluição adequada, as concentrações precisam ser baixas, tá? A carvona e a mentona são cetonas presentes em algumas espécies de hortelã. A gente tem a tuiona presente na artemisia também, que acaba tendo um efeito psicotrópico importante aí, que pode gerar alucinações. E a gente tem a miristicina na noz moscada também, tá? A miristicina, inclusive, na noz moscada, ela acabou entrando em testes rápidos para entorpecentes nos Estados Unidos e na Europa, tá? Porque os jovens começaram a fazer uso de extratos caseiros de noz moscada como entorpecentes, por causa da miristicina. Então, alguns kits rápidos de identificação de entorpecentes por via salivar acabaram tendo também a inserção da miristicina para poder diagnosticar esse abuso da nutmeg. Eles chamam de nutmeg, que é o nome em inglês da noz moscada, tá? Então, por incrível que pareça, é, a gente tem planta também sendo utilizada dessa forma e planta que é facilmente encontrada no mercado, porque noz moscada não é proibido a venda, como, por exemplo, cannabis, né? Noz moscada pode ser encontrada em qualquer mercado, tá?
tá? Então, cuidados aí, inclusive, com os óleos essenciais dessas plantas. Os aldeídos, tá? A gente tem os aldeídos aí presentes do capim-cidreira, o capim-limão, tá? O citral como um aldeído importante e o aldeído da canela, tá? O cinamaldeído são os aldeídos mais comuns aí que a gente tem. Tem o benzaldeído também das amêndoas amargas. É, os aldeídos, eles também são dermocáusticos, tá? Por quê? Porque essa hidroxila aqui presente, ela também vai cair fora, tá? A gente consegue ionizar essa hidroxila aqui, a gente tem um efeito muito parecido com aquele que a gente tinha nos fenóis. Só que a potência de ionização do fenol, ele é maior do que a do aldeído. Então, o efeito cáustico do fenol é bem pior do que o do aldeído, tá? O aldeído, geralmente, quando a gente pinga puro canela na pele, assim, ela pinica, fica vermelho e dá uma pinicada, dá até uma inchada na pele, tá? O capim-limão, se a gente aplica puro na pele, ele não fica vermelho, não fica inchado, mas ele coça. Dá uma sensação de coceira, assim, como se a pessoa estivesse tendo uma reação alérgica, tá? Então, também são óleos que a gente tem que cuidar por via inalatória, cuidar por via oral bem mais, e por via tópica também, na questão das diluições, tá? Bom, aqui eu trago mais alguns exemplinhos clássicos de processos tóxicos que podem acontecer por uso indevido, que é a questão dos fenóis, aldeídos e cetonas, que a gente já falou também, em relação à toxicidade hepática, tá? Por metabolismo de primeira passagem por via oral, então produtos por via oral utilizados de forma indiscriminada. Monoterpenos, tá? Os monoterpenos são moléculas muito pequenininhas e elas são muito facilmente metabolizadas pelo nosso organismo, tá? Óleo essencial de laranja doce, limão siciliano, que são ricos em monoterpenos, são os óleos menos tóxicos que nós temos, porque o nosso organismo ele lida muito bem com o monoterpeno, tá? Nós temos uma via preferencial de metabolização de monoterpenos, e eu trago o limoneno como um dos exemplos. O limoneno é esse monoterpeno que dá o cheiro do cítrico, tá? O cheiro da laranja, o cheiro do limão. A gente tem uma via preferencial de metabolização deles, que é uma via muito tranquila para o nosso organismo. O que acontece é que vocês provavelmente sabem disso, que nós temos a saturação enzimática, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma via preferencial saturada em relação a um processo metabólico, o que vai acontecer? Eu vou começar a pegar rotas alternativas, tá? E uma rota alternativa de metabolismo de monoterpeno é uma rota que gera a formação de epóxidos, tá? Esses epóxidos são produtos de degradação que são muito hepatotóxicos, tá? Então, eu posso intoxicar a pessoa com o uso de monoterpeno a partir do momento que eu uso esse monoterpeno em alta dose por um longo período de tempo, tá? Por mais que o nosso organismo consiga depurar facilmente eles. A gente vai saturar vias enzimáticas e aí a gente começa a ter problema, tá? Reações sensibilizantes e as intoxicações subcrônicas são casos que a gente enxerga muito nos usos indevidos de óleos essenciais e que isso geralmente é subdiagnosticado, tá? Primeiro porque o paciente não considera que o óleo essencial que ele está utilizando pode gerar um mal, e o profissional da área da saúde que está atendendo ele também não considera isso como algo importante, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem paciente fazendo dermatite, a gente tem paciente fazendo processos alérgicos difusos, sem um diagnóstico específico, com uma suspeita de, sei lá, uma reação a um produto de limpeza, um sabonete, e que a gente vai tapando o sol com a peneira, entupindo o nosso paciente de corticosteroide para diminuir a sintomatologia dele, ele para de tomar corticoide e aquele evento volta a acontecer, porque ele, paralelamente com isso, está utilizando óleos essenciais em grande quantidade ou de uma forma exacerbada, e aí a gente começa a ter
reações de sensibilidade e de intoxicação subcrônica, quando a gente tem uma pequena alteração aí, um pequeno elevamento de enzimas hepáticas, de marcadores hepáticos, de marcadores renais, e que isso entra num estado de tipo assim, é pouquinho, nem devo me preocupar. É pouquinho, nem devo me preocupar agora que meu paciente está fazendo, sei lá, 6 meses, 7 meses de uso crônico de um óleo essencial, tá? Mas daqui a um ano e meio, esse marcador hepático vai estar lá em cima, esse marcador renal vai estar lá em cima também. E eu talvez não vou saber o que está acontecendo com o meu paciente se eu não entender como é que está sendo a rotina dele, tá? Então isso acontece. E a gente sabe que isso acontece, porque às vezes as pessoas elas são ou induzidas por profissionais mal intencionados, ou até mesmo os consultores de bem-estar, que, enfim, indicam óleos essenciais à torto e direito para as pessoas sem nenhum tipo de freio. Ou a pessoa ela acaba entrando no mundo da aromaterapia, ela se apaixona pelos óleos essenciais e ela acha que ela pode utilizar óleo essencial em tudo sem nenhum prejuízo. Tipo assim, ela passa óleo essencial no cabelo, ela passa óleo essencial no creme da pele, ela toma óleo essencial, ela põe óleo essencial no molho, ela põe óleo essencial na salada, ela usa óleos essenciais em diversas áreas da vida dela todos os dias. E ela acha que isso não vai dar um problema a longo prazo. Vai, obviamente vai, tá? Então, mas eu uso óleo essencial como profilático. Óleo essencial não é profilático. A gente não usa óleo essencial como profilático. O profilático é uma boa alimentação, bons hábitos de vida. Isso é profilático para problemas de saúde, né? Óleo essencial a gente vai utilizar quando a gente precisa, né? Nós temos uma situação e a gente vai utilizar aquilo para manejar uma situação por um determinado período com observação, né? Tipo medicamento, né? Exatamente como medicamento, tá? Então a gente vai utilizar de forma a tratar um objetivo específico, a tomar um cuidado de um objetivo específico. Tanto é que hoje em dia a gente já fala sobre vários fármacos que antigamente eram utilizados como profiláticos, trazendo um monte de problema de saúde, porque eles não foram formulados e nem criados para serem profiláticos, né? Então isso tem acontecido, a gente observa isso dentro do meio da saúde, tá? Então são situações que a gente precisa ficar de olho. E os eventos fotossensibilizantes derivados das furanocumarinas, que são substâncias presentes principalmente em óleos essenciais cítricos, que são extraídos por prensagem, tá? Prensagem das cascas dos cítricos. Essas furanocumarinas, elas são substâncias que elas promovem queimadura química por ação de radiação ultravioleta. Então, se a gente passa óleo essencial cítrico rico em furanocumarina na pele e vai para o sol, a gente cria aquela queimadura química clássica do, por exemplo, fiz a caipirinha na praia com limão, fui pro sol sem lavar bem as mãos e aquelas manchas aparecem, tá? Ou até mesmo aquelas lesões bolhosas podem aparecer, que podem gerar infecção depois e problemas até um pouco mais sérios, tá? Então, entender que esse uso de óleo essencial cítrico, ele também precisa ser acompanhado, né? A gente tem alguns cítricos que são mais importantes para isso, como limão siciliano, o limão Tahiti, a própria bergamota, né? São produtos que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Laranja amarga também, a gente tem que tomar cuidado porque são óleos essenciais que vão ter furanocumarina e essas furanocumarinas podem gerar essas queimaduras de pele. Muito bem, eu acho que de material que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Aqui estão os meus contatos de forma rápida. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Deixa eu ver. Parou o compartilhamento? Parou. Sim? Sim, parou. Muito bem. Vou parar o compartilhamento aqui para que a gente possa conversar agora com eu olhando para vocês, né? Porque me dá uma sensação assim de mal-estar que eu não vejo vocês. Então, eu passei isso de uma forma bem rápida, né?
esse contexto todo para vocês terem, até porque a gente não tem muito tempo, né? Mas eu acho que deu para dar uma boa base em relação a alguns cuidados, em relação a prestar atenção em certas situações e coisas que vocês vão entrar em contato e tomara que daqui para frente vocês também se transformem em aromaterapeutas. Vocês vão lá fazer uma formação comigo, sei lá, e vou começar a aprender com isso, né? Eu fico super feliz quando os profissionais se encantam por essa área e vão em busca disso e usam isso como uma estratégia terapêutica nas suas clínicas, enfim, onde eles vão estar atuando, tá? Então, eu acho que realmente é importante também estimular um desejo de vocês e estimular essa questão do cuidado, da racionalidade, do entendimento, né? Pix não é. Práticas integrativas de uma forma geral, não é oba-oba. Porque às vezes tem aquela história, né? Mas é prática integrativa, isso daqui é um mundo muito doido, tá tudo certo, todo mundo faz o que quer, só que não é assim. Nunca foi assim, e se depender dos profissionais sérios, nunca será assim também, né? Então a gente toma muito cuidado nas práticas integrativas para a gente não gerar um negócio de que tudo pode, todo mundo pode, e, né? Não, não. A gente precisa de pessoas bem formadas, a gente precisa de pessoas bem qualificadas, a gente precisa de tudo isso, inclusive dentro da área de Pix, tá? Então é isso, eu acho que eu fico aberto para perguntas agora, né, meninas? Isso. Obrigada, professor César, mais uma vez, né? Sua aula maravilhosa, como sempre. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. E agora a gente abre para as perguntas. Quem quiser pode levantar a mão, abrir o microfone, escrever no chat. Tem também o Forms que a Elisa abriu. Fiquem à vontade. Por favor, pessoal, estamos aí para isso. Aproveitem. Se vocês Eu receberem vi que mensagem. alguém tinha levantado a mão. Não sei se querem perguntar. Deixa eu ver aqui. Bom, se não tem ninguém de mão levantada, eu acho que eu posso falando sobre as dúvidas que enviaram no Forms. Perfeito. Prof, uma primeira pergunta é: quais possíveis danos agudos e crônicos que o abuso do uso de óleos essenciais por via inalatória podem causar? Tá. Bom, isso vai depender muito do óleo essencial em questão, tá? Mas a questão do uso inalatório, o que que a gente pode ter? Exemplo, broncoespasmo, tá? Broncoespasmo por uso de óleo de eucalipto, por exemplo, que o óleo de eucalipto é super comum de utilizar para processo respiratório, principalmente aqui no sul do país. O pessoal tem muito costume de utilizar eucalipto para isso e o óleo essencial acabou entrando nessa rotina, tá? O óleo essencial de eucalipto tem uma molécula chamada de eucaliptol. O eucaliptol ele é um óxido que ele realmente tem uma função de broncodilatador e tudo mais, e ele é bem interessante para essas partes respiratórias, mas ele pode gerar broncoespasmo quando a concentração dele é demais, principalmente em criança e idoso. E às vezes a concentração demais não é utilizar um tubo de óleo essencial, às vezes é uma inalação direta mesmo já gera broncoespasmo. Então a gente precisa entender que pensem o seguinte, né? Um paciente em crise de asma, ele já tá fazendo broncoespasmo, ele já tá com uma sensação de sufocação horrível, e aí tu vai botar um óleo essencial que vai potencialmente talvez piorar aquilo, porque, bom, não foi feita uma diluição correta, ou não foi dada uma dose adequada para aquele paciente, aí ele acha que ele vai melhorar com aquilo, mas na verdade ele vai estar piorando o seu quadro de saúde naquele momento, tá? Então, esse é um exemplo clássico. Outro exemplo clássico que a gente tem aí é paciente epilético, tá? Paciente que tem epilepsia e vai sentir ou fazer inalação direta, impulso, com óleo essencial rico em cânfora, tá? Então a gente pode ter um deflagrar de uma crise epilética por via de uma inalação de óleo rico em cânfora, por exemplo, né? Para uso crônico, o que, que a gente tem de alguns cuidados aí que a gente precisa ter de óleos por uso inalatório, né? É, Principalmente para a questão que tange ansiedade.
As pessoas geralmente acham que lavanda é maravilhoso para ansiedade, que todo mundo pode utilizar lavanda tranquilamente porque faz super bem para todo mundo. Na verdade, não é bem assim, tá? Tem pessoas que agitam com lavanda e não cedam. Por vários motivos. Primeiro, porque às vezes as pessoas usam a espécie de lavanda errada, tá? Lavanda calmante é a lavanda francesa, que vai ter uma concentração de álcoois e ésteres aí grandes, e que esses álcoois e ésteres vão ter a função de modular a serotonina e trabalhar lá nos canais NMDA de glutamato, tá? Para diminuir a excitação do sistema nervoso central. A gente tem algumas outras espécies de lavanda, principalmente as lavandas que nascem no Brasil, que são lavandas ricas em cânfora, que é estimulante. Então, se a gente errar o tipo da lavanda, a gente já erra grandiosamente o processo ali, tá? Então, olha, apareceu um gato na tela. Tá? Então, se a gente errar a lavanda, a gente pode errar gravemente o efeito que a gente precisaria, tá? E a outra coisa é que, mesmo a lavanda francesa, que é essa lavanda rica em álcoois e ésteres, algumas pessoas ativam canais de serotonina excitatórios e não inibitórios, tá? Então a gente acaba tendo casos de pessoas que ficam acordadas e estimuladas com lavanda e não sedadas especificamente. Esse é o meu caso, tá? Eu não posso utilizar lavanda sozinho por inalação porque eu fico acordado. A gente tem estratégias para isso, de mescla de óleos essenciais aí, para que a gente possa direcionar essa lavanda para os canais de NMDA ou então para canais de serotonina que vão ter esse efeito mais inibitório, tá? E aí vai depender muito aí do conhecimento. Perfeito. Elis, mais alguma amiga? Oi, Mais sim. alguma A pergunta? Dani enviou uma pergunta no grupo. Ela queria Opa, acho que travou. pedir dicas de Travou. sinergia de óleos essenciais. Eu vou. Amiga, tá travando. Deixa eu dar uma olhada. Tá dando uma travadinha Oi, aí. vocês estão me ouvindo? Travou. A Dani. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim, tá melhor. Agora sim. Mas eu posso ler aqui, Elis. A Dani está perguntando sobre. Ela está pedindo algumas dicas sobre a sinergia dos óleos essenciais. Uhum. Sinergias, a gente pode fazer sinergias para várias coisas, na verdade, tá? Vai depender, assim, de qual que é o objetivo, né? Mas, por exemplo, já que a gente estava falando da lavanda, né? Uma das formas da gente fazer com que a lavanda não tenha esse efeito excitatório, tá? A lavanda francesa, né? Em algumas pessoas que são mais suscetíveis, é misturar lavanda francesa com laranja doce, tá? Quando a gente utiliza o monoterpeno limoneno, que é o que basicamente a gente tem no óleo de laranja doce, a gente acaba deslocando a lavanda para esse efeito muito mais sedativo, tá? Então, para a gente ter assertividade de que aquela lavanda vai funcionar para insônia, a gente mistura ela com laranja doce, tá? Então, essa é uma sinergia clássica aí para a gente evitar problemas com o uso da lavanda. Temos mais uma aqui, professor. Uhum. Tá no chat. Vejo muitas pessoas abusando dos óleos nos travesseiros para dormir. Que problemas isso pode causar? Bem, isso é uma situação também que a gente precisa prestar atenção, porque a gente pode utilizar o óleo essencial para botar na cama, por exemplo, na roupa de cama, para auxiliar o sono. Mas essa coisa de pingar o óleo essencial puro no travesseiro, ela pode ser um problema, principalmente pelo fato de que a pessoa vai deitar no travesseiro e aquele óleo ele vai entrar em contato com a pele do rosto, pode entrar em contato com o olho, enfim, né, gerando situações aí que são desagradáveis. Se a pessoa pingar, sei lá, uma ideia da cabeça dela de botar um capim cidreira
para dormir no travesseiro e ela botar o rosto em cima do capim-cidreira, ela vai ficar com uma marca, um vergãozão no rosto, tá? Outros efeitos que podem acontecer é reação de sensibilização local, né? Ou até mesmo uma queimadura por luminosidade. Se a pessoa colocar uma bergamota lá e entrar em contato com a bergamota no rosto, no dia seguinte, quando ela acorda e vai para o sol, ela pode se manchar o rosto com o uso da bergamota, tá? Então, não é a forma adequada da gente utilizar. Qual que seria a forma adequada para isso especificamente? A gente diluir esse óleo essencial em álcool de cereais, fazer tipo como se fosse um spray, né? E aí a gente borrifa esse spray na cama, né? A gente vai ter ali o aroma do óleo essencial, mas a gente não vai ter esse óleo essencial pingado direto no travesseiro, entrando em contato com o rosto, tá? Esse é o pior problema. Se a gente colocar, por exemplo, talvez uma gota de óleo essencial na coberta, que não vai entrar em contato com o rosto, até não é um problema, né? O problema é ter esse óleo essencial no travesseiro encostando diretamente no rosto, ou encostando no olho, ou em algum lugar onde a pessoa possa passar a mão e, sei lá, coçar o olho ou coçar o nariz durante a noite e gerar uma reação de sensibilização nesses locais. Perfeito. Mais alguma pergunta? Luciana levantou a mão. Pode falar, Luciana. Boa noite. Boa noite. Eu vejo que existe uma questão aí que é muito polêmica agora, que é a questão da marca dos óleos. Tu poderia falar um pouquinho a respeito? Muito bem, essa é bem polêmica mesmo. Tá? Em relação às marcas dos óleos essenciais, a gente tem algumas marcas que acabam utilizando um apelo de marketing de tipo assim, só a minha é boa porque só a minha é pura e a dos outros não é. Só que a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? Que é entender que assim, as marcas que atestam a sua própria pureza, tipo assim, eu produzo e eu atesto a minha própria qualidade, isso chega a dar um certo nível de dúvida, né? Como é que tu vai atestar a qualidade do teu próprio produto? Tu teria a honestidade de dizer que o teu produto por acaso não é bom? Ou se ele tivesse um problema, tu bateria no peito dizendo que o teu produto não é bom? É meio contraproducente, assim, né? Então a gente tem que prestar atenção um pouco nesses apelos excessivos, tá? E o que eu sempre indico para as pessoas é elas prestarem atenção nos históricos das marcas, tá? Boas marcas de óleos essenciais, elas liberam os laudos cromatográficos, que são os laudos de controle de qualidade, no próprio site. Eles não escondem esse tipo de coisa, né? Os donos, enfim, das empresas, eles geram uma filosofia que também não é uma filosofia de se esconder, ou uma filosofia de tapar sol com peneira. Então, é bem importante a gente prestar atenção em como que é o comportamento dessa empresa e quais são as formas de divulgação, de uso, se as formas que eles recomendam o uso dos produtos deles faz sentido, porque muitas vezes a gente tem materiais que não fazem sentido algum, tá? Então, isso é bem importante da gente prestar atenção. Tem algumas situações, infelizmente, que elas acabam passando batido por pessoas que não têm olhos clínicos em relação à qualidade de óleos essenciais, tá? Porque a gente tem alguns laudos cromatográficos, por exemplo, que eles ficam disponíveis, e que se a pessoa não sabe interpretar bem o laudo cromatográfico comparando com a espécie da planta, ela não consegue ter noção do que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Lavanda, tá? Lavanda de alta altitude, uma lavanda fina francesa, ela não possui cânfora na sua composição, de jeito nenhum. Se ela possui cânfora na sua composição, ela é adulterada com uma outra espécie de lavanda, que a gente chama de lavandim. O lavandim é um óleo muito mais barato, que ele tem um cheiro muito parecido com o da lavanda normal. Mistura um para o outro, a gente diminui o preço daquela lavanda, faz um laudo cromatográfico e manda para a rua. As pessoas vão comprar aquilo. Se a pessoa não sabe que não existe cânfora dentro de uma lavanda fina de alta altitude, ela vai pensar, bom, tem um laudo cromatográfico, a princípio tudo bem. Né? Então, a pessoa que realmente sabe e entende do processo, ela vai olhar e vai dizer, ih, é adulterado. Isso daqui tem um lavandinho junto. Né? Às vezes, dependendo do caso, até no próprio cheiro, quando a gente sente o cheiro, já dá um, ih, isso daqui não é puro. Né? Mas isso a gente descobre com o tempo. Então, assim, é por isso que eu falo, a indústria de óleos essenciais, ela cresceu muito nos últimos anos. Assim,
absurdamente. Então, a gente tem muitas empresas que trabalham de forma muito séria e a gente tem, infelizmente, muitas empresas que vão trabalhar de formas equivocadas, né? E que só tem uma forma da gente conseguir driblar isso: estudo e conhecimento. A gente precisa ter profissionais que saibam o que eles estão fazendo, saibam o que eles estão falando, para poder entender que, tipo, olha, o caminho não é esse, o caminho não é aquele, sabe? Porque se deixar na população, assim, pelo conhecimento da população, do leigo, isso só vai se espalhar de forma errada, né? Então a gente tem que fazer esses movimentos aí para tentar barrar isso. Mas em relação às marcas, é isso. Conheçam as estruturas das marcas, as filosofias das marcas, o que que as pessoas fazem. A gente tem donos de empresas hoje no Brasil que são pessoas que são muito conhecedoras de óleos essenciais, pessoas assim que são experts demais no assunto, pessoas muito bem qualificadas para falar de óleo essencial. Então a gente acaba confiando na marca da pessoa porque a gente sabe que o cara entende do assunto, entendeu? Tipo, qualquer coisa que tu perguntar para ele, ele te dá um show sobre aquilo, porque ele conhece muito. Então vale a pena a gente prestar atenção nesses quesitos, né? É aquela história da pessoa, quem não deve não se esconde, né? A pessoa não fica no anonimato, ela aparece. Mais alguma pergunta, pessoal? Luciana. Pode falar, Luciana. César, tu ministra algum curso de aromaterapia? Sim, ministro. Eu tenho atualmente um curso que é gravado, que ele está numa plataforma, junto com uma amiga minha que é farmacêutica também. Esse curso ele tem feito chancela para os profissionais farmacêuticos, né? Então ele gera chancela para os profissionais farmacêuticos. É um curso de 30 horas. Ele é um curso introdutório, tá? Esse é um curso básico, assim, mas que ele já dá um mar de informações bem importantes, assim, para as pessoas que querem começar a trabalhar com isso, tá? Então, sim, tenho cursos e eventualmente eu acabo abrindo turmas também, quando me sobra tempo, né? Eu acabo abrindo turmas de cursos de formação, ou acabo abrindo turmas também de consultoria. Eu faço muita consultoria para profissional que ou já trabalha na área de aromaterapia, ou que gostaria de começar com isso, e a gente faz consultorias, né? Para poder implementar serviço. Eu dou muita consultoria para empresa também, né? Empresas que são de óleos essenciais ou que querem implementar óleos essenciais na sua linha ou em alguns dos seus produtos, né? Então, eu tô sempre no meio desse ramo de uma forma ou de outra, tá? Mas eu tenho curso sim. Se vocês quiserem entrar na minha página do Instagram ali, vocês podem entrar no Instagram que tem meu site ali, vocês vão conseguir chegar até os cursos. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Agora eu acho que mais não. Que bom que teve bastante dúvida, né? Podemos esclarecer aqui. Foi ótima. Muito obrigada, professor César, mais uma vez. Eu que pela agradeço. sua disponibilidade. A aula foi excelente, como sempre. Obrigada a todos os ligantes por estarem presentes. Sejam bem-vindos à LASE, quem não conhecia. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal.